Qual a importância da pureza? Será que o Senhor está preocupado com a nossa pureza, com a nossa santificação? Deus se importa com isso? Se afinal de contas Ele perdoou os nossos pecados, pagou o preço deles na cruz, se os nossos pecados já foram resolvidos, por que Deus se preocupa com pureza? Hoje, na leitura guiada pela Bíblia 365, nós lemos o texto de Levítico 13. E aí a minha pergunta, você que comprou a Bíblia, que está lendo antes de assistir o vídeo, você leu mesmo? Tem uns textos que a gente fala assim, não vou ler não, né? Já vi. É chato de ler. Eu li esse texto, o capítulo 13, hoje na mesa de manhãzinha, junto com a Lana, com a Simone. Até o Thor, nosso cachorro lá, ficou junto com a gente na mesa, lendo. E é um texto assim monótono, né? Porque se alguém tiver um inchaço, se alguém tiver uma mancha e leva o sacerdote analisa e o sacerdote tira a pessoa para quarentena, fica lá 7 dias, volta para ver, e aí vê se aumentou, se não aumentou, e vê se a mancha é mais profunda que a pele, se apareceu a carne, é a lepra, e aí está impuro cerimonialmente, aí tem que ficar de fora do acampamento, se for lepra mesmo, tem que andar com o cabelo despenteado, tem até que avisar, né, que é leproso para que ninguém se aproxime. Depois, quando você acha que resolveu, aí tem as questões das roupas que também podem surgir, na nossa tradução traz como mofo ou fungo, mas a palavra é a mesma na Bíblia hebraica, né, que é lepra mesmo. E aí trata das roupas, se elas podem ser tirado pedaço, se não proliferar, remendado, porque imagine que nós estamos falando de milhares de anos atrás aí, né? Se roupa é caro hoje, imagine há 3.000 anos atrás como era caro o processo de tecer fios ou trabalhar couro para fazer roupas. E se não fosse purificado, se não resolvesse, se a lavagem não resolvesse, aí tinha que queimar a roupa. Se na casa surgisse também um mofo, um fungo, né, uma contaminação, como é que trataria? E sempre assim, observa-se se é algo ainda sutil, um tempo de quarentena, uma tentativa de purificação por água, e se o negócio não resolve, tira fora do povo para que a contaminação não se espalhe. Naquela época havia assim uma crença de que a lepra era uma maldição causada por Deus, que a pessoa tinha algum pecado e tinha que resolver com Deus. Talvez isso ainda seja reforçado justamente pelo fato de Deus, por exemplo, lembra lá no Monte Sinai, dar um dos sinais de seu poder para Moisés, falando, põe a mão daí, né, dentro da roupa, e Moisés põe a mão no peito. Quando tira tem lepra, depois quando põe de novo, tira, a lepra está resolvida. Deus puniu pessoas que se revoltaram contra a liderança de Moisés com lepra. Isso reforça a ideia de que a lepra era realmente um problema de impureza causado, né, por Deus, com uma demonstração que Deus não se agradava daquele coração impuro e como sinal disso causava uma impureza externa. Nós entendemos hoje que os nossos problemas não são resultados de uma punição de Deus. Jesus disse que nós vivemos num mundo com aflições, num mundo com morte, num mundo com doenças, e nos convida, a Bíblia nos chama a vivermos felizes em toda e qualquer situação, apesar das dificuldades breves e momentâneas que vivemos aqui, que são incomparáveis à glória que viveremos com Cristo. Mas eu quero olhar para esse texto do passado e pensar com você como Deus se preocupa com a pureza. Deus se preocupa com a pureza. Se você tem algum problema, né, eu estou com um problema que não consigo movimentar meu braço, por exemplo. Não, isso não me torna indigno da presença de Deus. Eu tenho um problema de pele, isso não me torna indigno da presença de Deus. Não é dessa pureza que nós estamos falando. Nós acompanhamos a revelação de Deus e vimos que Deus começa a mostrar coisas externas para chegar no interno. Ele começa falando de uma pureza alimentar, por exemplo,
como nós vimos dias atrás aqui, do que pode comer, do que não pode comer. E depois Jesus explica que a pureza que ele deseja é do coração, que não é o que entra na boca do homem que contamina, é o que sai do coração do homem, saem as maldades. Da mesma forma, podemos eliminar essa questão da pureza visual que teve que ser usada na época e ir direto para a pureza de coração que Jesus nos fala e que os apóstolos nos falam. A Bíblia nos diz que nós já fomos impuros, mas fomos lavados. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, cita uma lista de pecados, pessoas que fizeram coisas terríveis, e fala, e vocês já foram assim, mas vocês foram lavados, purificados, santificados. Deus nos torna puro. Mas nessa nossa vida, a pureza ou a santificação é um processo. A salvação, nós entendemos que é um ato. Deus nos salvou, ponto final. A salvação foi experimentada, por pessoas escolhidas por Deus que não tiveram nem tempo de se manifestar pureza, ou manifestar santidade, como um exemplo sempre falado do ladrão da cruz ao lado de Jesus, que Deus o chamou, Deus se revelou para ele, ele enxergou Jesus como Senhor e não teve tempo de fazer obras de santidade, de paciência, de amor, de alegria, de paz, bondade, de manifestar o fruto do Espírito na vida dele. Está salvo. Deus te salvou, está salvo. Porém, a santificação é um processo que acontece dia a dia. E dia a dia nós vamos verificando o nosso coração e verificamos manchas, marcas, impurezas, imperfeições, coisas que desagradam ao Senhor. Dia a dia nós encontramos o pecado querendo dominar o nosso coração. Dia a dia. Eu uma vez ouvi um repórter falar sobre corrupção na política. O repórter, dando os créditos aqui, é o José Maria Trindade da Jovem Pan. E ele falando sobre corrupção na política, ele diz que não há nenhum governo, nunca houve um governo que conseguiu manter a corrupção assim, zero. E ele dizia que corrupção é igual unha. Tem que cortar todo dia. Você pode ter um programa bom contra a corrupção, mas tem que vigiar e cortar todo dia. Quando eu ouvi isso, eu trouxe isso para o pecado. O pecado é uma ação, o que o pecado é? É uma coisa, É uma área que precisa da nossa atenção diária. E o pecado precisa ser podado dia a dia. Nós devemos procurar por essas manchas no nosso coração dia a dia. E se formos olhar para o que Deus diz, em alguns momentos encontraremos manchas e teremos que colocá-las de quarentena e ficar analisando. Será que isso cresce? Será que isso se desenvolve? Será que eu consigo tirar? Será que eu consigo recortar esse pedaço aqui e começar de novo? Eu tenho que resolver esse problema, porque essa mancha não pode contaminar minha vida. Se essa mancha contaminar minha vida, eu serei retirado do povo de Deus. Essa mancha vai me levar para longe dos irmãos, essa mancha vai me levar para longe de Deus, essa mancha vai me levar para longe da família. Essa mancha do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa avareza, essas manchas da nossa impureza sexual nos separam, nos afastam de Deus. Tire as manchas, revise sua casa, revise seu coração, revise suas coisas, revise suas roupas, revise sua agenda, revise sua prioridade, revise o que você dá valor, revise sua vida. Procure por manchas, procure por áreas da sua vida que precisam ser lavadas. Revise as palavras que saem da sua boca. Revise o que você pensa, o que você cultiva, revise o que você assiste. Tem áreas da sua vida que precisam ser lavadas, precisam ser purificadas, precisam ser lavadas para que você volte à comunhão, para que você aumente a comunhão, para que você se mantenha próximo de Deus, porque essas impurezas nos afastam de Deus, nos afastam da comunidade, nos afastam uns dos outros. Esse texto de milhares de anos atrás continua chamando a minha atenção, a sua atenção, para uma revisão muito séria.
Não é o sacerdote que vai ter que revisar o seu coração. Às vezes, chega ao fato de um líder, né, no caso comparado ao sacerdote do Antigo Testamento, aí, ver tanta impureza, te chamar a atenção, te chamar para revisão e ver que você não tem mudança. E vai chegar o fato até dele já falar para você, olha, dessa forma, infelizmente, você não pode continuar caminhando com a comunidade. E, infelizmente, isso pode chegar a acontecer. Mas hoje Deus chama você para você revisar áreas da sua vida que precisam ser lavadas, purificadas. Deus nos chama ao arrependimento. Vimos na leitura de ontem de Levítico que Deus fala assim, sejam santos, porque eu sou santo. Se santos não conseguimos ser, pelo menos nos arrependermos de não sermos constantemente. E o arrependimento vai trazer transformação, porque vamos lamentar e vamos deixar de lado aquelas ações que não agradam ao nosso Deus. Que Deus te ajude a se manter santo. É uma palavra hoje que nos deixa mais reflexivos, mais pensativos. Pensar na nossa vida, na nossa culpa não é legal, sabe? Sim, é pesado, mas é necessário. Pensar nos nossos erros não é aquela mensagem que você acorda e sai assim, oba, Jesus está comigo hoje, tudo vai dar certo. Talvez seja uma mensagem que você saia falando assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho que mudar. Mas Jesus está com você. Quando Jesus encontra o leproso, lá no Evangelho de Marcos, e o leproso se aproxima de Jesus, o leproso fala assim, Jesus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Sabe o que Jesus responde para ele? Eu quero. Fique limpo. Você vai encontrar impurezas na sua vida aí. E pergunte para Jesus se ele pode te purificar. Você vai ouvir Jesus falando assim, eu quero te purificar. Eu só fiz você refletir sobre isso porque eu quero te purificar. Eu só chamei a sua atenção hoje para Levíticos 13 porque eu quero te purificar. Eu chamei a sua consciência hoje para esse ato chato aí de revisar e de encontrar as falhas porque eu quero te purificar. E sem consciência dos erros, como é que você vai abandoná-los? Sem chamar os erros à vista, como é que você vai lavá-los? Então Jesus quer te purificar. Traga os erros à memória, traga à vista, lave-os, revise-os e que o Senhor te purifique. Que você seja cada dia mais santo, mais perfeito, mais parecido com Jesus. Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, se Deus quiser.